Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos e hoje é dia de falar das duas primeiras partes da trilogia que está chegando ao fim nesta semana. Esta semana nós vamos falar de O Hobbit, Uma Jornada Inesperada e A Desolação de Smaug. Eu lembro que quando O Hobbit foi anunciado, foi oficializado como filme, eu fiquei muito ansioso, né? Não só porque eu gostava da Terra-média, do universo do Tolkien nem nada, mas porque eu tinha lido o livro e eu fiquei apaixonado por aquela história, né? Porque é uma aventura, é um livro muito mais dinâmico que Senhor dos Anéis, as coisas acontecem rápido. Eu estava curioso para saber como que eles iam abordar o Hobbit no cinema. E enfim, em 2012, em dezembro de 2012, chegou aos cinemas O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, a primeira parte aí da trilogia. E o primeiro filme, cara, ele entrega tudo o que ele promete. Uma Jornada Inesperada é excelente. Você vê o quão correta foi a escolha do Martin Freeman como o Bilbo. Né? O cara é excelente, ele é muito carismático, a dinâmica dele, a química dele com o Ian McKellen, né, que é o Gandalf, que volta aí no filme como Gandalf, é fantástico, é muito divertido ver os dois. O Martin Freeman, ele é um ator muito engraçado. E o Hobbit, ele tem uma pegada a mais de comédia, principalmente no começo do livro, né, que tem a chegada dos anões, tudo que o Bilbo tá perdido, não sabe o que tá acontecendo. Tem toda uma pegada mais cômica e o Martin Freeman faz isso com perfeição. Sem contar que assim, eu não vi o terceiro filme ainda, mas eu já tenho certeza que o primeiro vai continuar sendo o filme mais fiel ao livro, né? Eu não ligo pessoalmente, eu até falei isso no vídeo de Jogos Vorazes, eu não ligo se o filme tem diferenças em relação ao livro e tudo mais, afinal são duas mídias, né? São duas formas diferentes de você contar a história. Claro que existem limites, você não pode deturpar a história que foi criada no livro. Pra você deturpar a história, você mudar a personalidade de personagens, já é outra coisa que eu vou falar lá quando eu estiver falando de Desolação de Smaug. Mas nesse primeiro filme é tudo muito bem adaptado, é tudo muito bem levado às telas. Todo o clima do primeiro filme ele remete à Terra-média, mas ao mesmo tempo ele traz... Você vê uma sensação nova, né? É mais leve, né? Porque o Senhor dos Anéis é aquela coisa tensa, a Guerra do Anel e o Sauron tá voltando e a Terra-média tá à beira de se destruir e não sei o quê. E o Hobbit não, o Hobbit é uma outra época, é uma época mais leve, é uma época mais tranquila. Uma coisa que eu achei muito legal da parte do Peter Jackson é que ele fez o inverso do que o Tolkien fez nos livros. Enquanto o Tolkien escreveu ali o Hobbit como uma história isolada, né, uma aventura sozinha, que foi o primeiro livro que ele escreveu da Terra-média, e depois ele expandiu esse universo, né, com várias histórias, e deuses, e criaturas, e línguas, e personagens e tudo mais. O Peter Jackson ele trouxe a história épica primeiro, né, ele trouxe todo o universo da Terra-média com as línguas, os personagens e a história complexa e tudo mais. Primeiro que foi em Senhor dos Anéis, e se focou apenas naquela história, né, porque a história do Senhor dos Anéis é mega densa, não tem nem como você acrescentar coisas ali. E no Hobbit ele expandiu esse universo. O Hobbit, que é um livro mais simples, né, que é uma história mais simples, é só uma aventura solta, no cinema é uma versão expandida da Terra-média, né, um universo expandido da Terra-média, por assim dizer. Porque aí você vê a história dos anões, você vê a guerra dos anões contra os orcs ali na Montanha Solitária, você vê flashbacks ali do Thorin, né, e do reino deles, e do dragão chegando. Você vê diversas coisas que estão nos apêndices apenas do Senhor dos Anéis, ou até no Silmarillion, e que o Peter Jackson resgatou lá dos livros, desses pedaços esquecidos, né, dos livros, e trouxe para o filme. Eu achei fantástico isso que foi feito assim no Hobbit, primeiro porque deu ali mais substância, né, ao filme, deu mais conteúdo para ele, trouxe pra gente informações e cenas que a gente jamais pensava que veria no cinema. Você vê que ele não inventou nada e você vê o quanto o Peter Jackson é esperto, né, cara? Porque você tem 3 filmes, de repente aquela história de 296 páginas é transformada em 3 filmes. O que eu vou fazer pra contar essa história em 3 filmes que tenham algum conteúdo? Né? Então, em vez de inventar um monte de história maluca, não, ele traz aí histórias do próprio Tolkien. Ele pega histórias do livro que encaixam com a história do Hobbit e trazem aí pro filme. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença no filme, ajudam sim a deixar o filme mais dinâmico, porque é um filme longo, né? Afinal, Peter Jackson tem uma obsessão em fazer filmes aí de quase 3 horas de duração, e o Hobbit tem 2 horas e 50, né, esse primeiro filme. Mas são 2 horas e 50 muito bem distribuídas, né? Pelo menos esse primeiro. Porque tem várias cenas do livro mesmo, da história e tudo, que desenvolve ali a aventura. E tem vários momentos
que ele trouxe a mais aí para expandir essa história, para expandir o universo, e que foram muito bem-vindos, que casaram muito bem com a história. Então, gostei muito do primeiro filme, é uma aventura bacana, tem momentos divertidos, a cena dos Trolls é muito boa, a cena dos gigantes de pedra é sensacional também, né? Tudo muito bem feito, os efeitos visuais são fantásticos. Tem a cena espetacular, assim, que qualquer um que lê o livro estava esperando com ansiedade, que são as charadas no escuro, né? Riddles in the Dark, que é o Bilbo e o Gollum se conhecendo. É tudo muito bem feito, o Andy Serkis está fantástico nesse filme. É muito legal porque na trilogia foi a primeira vez que foi usada essa tecnologia da captura de movimentos, né? Foi o Senhor dos Anéis que trouxe isso à tona no cinema, e desde então foi muito usado. Então foi muito bacana ver o personagem voltando, esse personagem que deu início a tudo, voltando ainda mais bem feito, porque até hoje no Senhor dos Anéis ele é muito bem feito, mas no Hobbit ele tá incrível, assim. Você vê que o Andy Serkis, ele fez propositalmente várias caras e bocas pro Gollum para desafiar mesmo a tecnologia, e foi um desafio aceito. Ele ficou fantástico no filme. O Gollum está incrível nesse primeiro filme. Dá até vontade de ver mais dele, ainda que eu saiba que ele não aparece mais nessa história, né? Uma Jornada Inesperada começou com o pé direito a trilogia do Hobbit. Todo mundo saiu aliviado do cinema, era um filme excelente. Superou, na verdade, minhas expectativas, que eram muito altas para esse filme. E aí nós vamos para o segundo filme, que estreou em dezembro de 2013, que é A Desolação de Smaug. E nesse momento eu sei que eu já usei isso mais de uma vez aqui nos vídeos, mas acho que nenhuma frase resume melhor a desolação de Smaug do que essa. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. O Peter Jackson tem sérios problemas com capítulos do meio, né? A gente já viu no Senhor dos Anéis, por exemplo, tem muita gente que acha As Duas Torres do filme o melhor filme de todos, mas se você parar pra analisar, assim, ainda é um filme incrível, um filme fantástico, ele é muito bem feito e tudo, mas dos três ele é o menos espetacular. Dos três ele é o que mais tem ali uns probleminhas de andamento e tudo mais, de decisões de roteiro, que atrapalham um pouco a narrativa, né? Mas ainda é um filme incrível. Na trilogia do Hobbit a coisa já foi um pouco mais séria. A Desolação de Smaug é um negócio irônico e maluco, porque é um filme que tem mais aventura, que tem muito mais ação que o primeiro, mas mesmo assim dá a sensação de ser uma puxada no freio de mão violenta na história. Tem dois pontos, na verdade. No geral, as mudanças não me incomodam, mas tem dois pontos que me incomodaram demais nesse filme. O primeiro, e aqui vai um leve spoiler, existe ali uma insinuação de romance entre o elfo. Existe ali uma insinuação de romance entre a elfa, interpretada pela... Não consegue, né? Existe ali uma insinuação de romance entre a elfa, interpretada pela Evangeline Lilly, e o anão, o Kili, que é interpretado por um ator que não é tão famoso assim pra eu lembrar o nome dele. E aí sim, isso é deturpar com a sua história, e isso dá vontade de pegar a cabeça do Peter Jackson e bater na parede. Isso é uma parte extremamente ruim do filme. Se eles tivessem cortado toda a parte que insinua ali um romance entre os dois, o filme seria mais curto e mais legal. Né? Eu não tinha nada contra a presença da Tauriel, que é a personagem da Evangeline Lilly na história, porque ela é uma personagem inventada, né? Ela não foi criada pelo Tolkien, ela foi criada especialmente para esse filme. Eu não tinha nada contra a presença dela lá. Mas primeiro, ela não faz nada, né? Se ela não tivesse ali não ia fazer diferença nenhuma. E segundo, tem uma insinuação de romance dela com um anão. Tudo bem, você pode mudar a história, mas você não pode deturpar os personagens e mudar o que eles são. Mas isso é quase compensado pela última parte do filme, quando finalmente o Smaug, o dragão magnífico, aparece na tela grande. Eu tava com uma mega expectativa desde que anunciaram o filme pra ver como que eles iam fazer o Smaug, né? Como que ia ser o visual do dragão. Ele tá na capa do livro, né? E você vê que ele é um dragão todo esguio, né? Só que eu tava muito curioso pra saber como que eles iam fazer esse personagem no filme. E cara, ficou incrível. O dragão mais foda assim do cinema, sem dúvida é o Smaug. O dragão mais bem feito do cinema é ele, assim. Ele foi dublado e teve aí captura de movimentos pelo Benedict... Não consegue, né? Benedict Cumberbatch. E ficou muito bom, tanto a voz quanto a captura de movimentos. O dragão tá hiper realista, tá muito bem feito. E a cena que ele conversa com o Bilbo é exatamente igual no livro e no filme, e é muito bacana. É uma parte que compensa quase
qualquer cagada que o filme teve até aquele momento é compensada pela presença do dragão. Mas o segundo ponto que me incomoda um pouco nesse filme também tem a ver com o dragão, que é aquele momento final, com um plano para derrotar o dragão que os anões criam, que é afogar o dragão numa banheira de ouro derretido. É um dos planos mais estúpidos da história do cinema. Rende uma das cenas mais estúpidas da história do cinema. E eu tenho certeza que foi só um dinheiro que sobrou ali dos efeitos visuais que os caras falaram, ó, a gente vai fazer um dragão banhado a ouro e ele vai voar e vai ser incrível, assim, porque a cena não serviu pra nada. Agora que eu já dei uma ênfase no que eu não gostei no filme, vamos dar uma ênfase no que eu gostei, né, na história. Primeiro, eu gostei muito mesmo de toda a parte com o Gandalf. Todo aquele pedaço dele naquela terra sombria, né, de Dol Guldur, que ele descobre que alguma coisa está acontecendo ali, que pode ter a ver com o Sauron, né, e algo do tipo. Toda aquela parte eu achei fantástica, cara. Por mais que você saiba que no fim ele vai, né, escapar e vai se salvar, afinal tem o terceiro filme, tem o Senhor dos Anéis, não deixa de ser muito legal você ver ele em perigo, né, ali enfrentando algo que nem ele sabe direito o que é, ou que ele sabe, mas não quer aceitar. Foi muito legal também a presença do Legolas no filme. Ok, ele não faz nada, isso é uma parte ruim. Mas é legal ele estar ali porque realmente o pai dele é o Thranduil, e o Thranduil é um personagem do Hobbit, então já que o pai dele tá na história, por que não colocar ele, já que a gente já conhece ele? Outro ponto fantástico do filme também é o Bard, interpretado pelo Luke Evans, né, o nosso amigo Drácula. O papel dele é excelente, eu gosto muito do personagem dele no Hobbit, porque ele é um personagem que aparece pouco e faz um negócio mega importante. Aí eu não vou dar spoiler, porque é só no terceiro filme. Mas ele tem uma mega importância na história, e no livro ele é meio jogado. E outra adaptação muito boa do filme é que ele construiu melhor esse personagem, né? Você teve um tempo maior para conseguir apresentar ele. E o Luke Evans, ele é um bom ator, né? Ele foi um bom Drácula nesse ano. Uma das únicas coisas boas daquele filme, diga-se de passagem. E ele tá muito bem como Bard, né? Então, assim, é um filme muito longo, muito mais longo do que precisava ser. E a fato de ser mais longo ajuda em alguns aspectos, como esse, desenvolve personagens como Bard, traz a história do Gandalf, que é muito interessante, mas é ruim por pontos como o romancezinho do anão com a elfa, toda a cena de fuga dos anões que poderia ser bem mais curta, os anões fugindo do dragão. Tem alguns pontos ali que você vê que poderia ser enxugado, que o Peter Jackson não precisava ter feito outro filme de quase 3 horas de duração. Mas o saldo geral, na minha opinião, é bom. É sim o filme mais fraco dessa franquia da Terra-média, ali pegando os 3 Senhor dos Anéis e os 2 Hobbits que já foram lançados até agora. É fácil o elo mais fraco nessa franquia, mas nem por isso eu acho um filme ruim. É um filme legal, é um filme divertido, tem sim várias adaptações em relação ao livro, a maioria delas eu não ligo, só liguei mesmo pra essa do romance do anão com a elfa, que realmente foi desnecessário, porque não acrescenta nada pra história, mas todo o resto é muito bacana no segundo filme. A Desolação de Smaug é um filme que também vale ser visto de forma descontraída, porque senão tudo no filme vai te incomodar, além de você ficar um pouquinho chato. Mas enfim, esses são os 2 primeiros Hobbits, e esse foi mais um pós-crédito. Se você curtiu, deixa sua curtida aqui embaixo, como sempre, né? E compartilhe, espalhe a palavra por aí. E não deixe de comentar caso você tenha visto os Hobbits e esteja ansioso pro terceiro filme. Comente aqui embaixo o que você achou dos 2 primeiros e as suas expectativas pro próximo filme, que é lógico será comentado no próximo pós-créditos. E se você tem alguma sugestão pro canal, deixa aqui embaixo nos comentários também, afinal são vocês que fazem este canal. E eu que apresento os vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Falou!